Câmeras abertas, gravador ligado, o estúdio cheio, né? Vamos falar sobre investimentos, mercado financeiro. Hoje está aqui conosco o Thales Ramos, que opera na bolsa, né? Um day trader profissional, e vai nos contar aí como é a rotina do day trader e algumas dicas também para quem deseja adentrar nesse mercado. Bom dia, Thales. Obrigado pela presença. Que legal te receber aqui hoje. Obrigadão aí pelo convite, brigadinho. Cabelinho. Grande, e Thales. vamos falar aí com a galera, né? Explicar um pouquinho como é que funciona, a rotina de quem opera e passar algum conhecimento pra galera aí também, né? Legal demais. Já tô com as câmeras, deixa eu abrir aqui direito essas câmeras, que agora sim estamos nos enxergando aqui. Aí, ó. Legal demais. Conta pra gente, Thales, como que é a rotina, mas antes eu queria saber como é que tu começou no mercado. Como é que tu, assim, deu aquele estalo de eu vou agora atuar no mercado financeiro, vou começar a investir? Cara, foi lá em meados de 2018, mais ou menos, né? Antes da pandemia, então. Antes da pandemia, foi antes da pandemia. Acabei pegando todo aquele break ali da pandemia. Então, que inclusive eu saí, né? Por não entender muito, né? Mas começou comigo querendo, cara, né? Investir meu dinheiro, saber mexer com o meu próprio dinheiro, que é uma coisa que os pais falam muito. Tu tem que guardar, tu tem não sei o quê. Mas a gente acaba não sabendo como fazer isso, né? Então tem que procurar ferramentas para saber aplicar o próprio dinheiro, né? E isso começou lá atrás. Então, cara, guardando meu dinheiro, entendendo que o dinheiro que entra, primeiro tu precisa guardar para depois pagar as contas, e geralmente o pessoal inverte isso, né? E é onde a galera já começa errado, né, cara? Então, comecei no mercado financeiro justamente querendo saber gerir o meu próprio dinheiro. Daí, com isso, é aquilo, uma coisa vai levando a outra, tu vai conhecendo mais coisas, daí cheguei na Bolsa de Valores, que é onde eu atuo hoje também, né? Então não é somente na Bolsa de Valores, faço day trade com opções binárias, Forex, que são outros mercados que são de volatilidade mais alta também, né? Mas foi por aí que eu comecei, né? O Thales faz parte, Cabelo, de um grupo de apenas 2% de brasileiros que investem na Bolsa. Ou seja, é um assunto ainda muito... É um tabu. Além do tabu. Não sei bem um tabu, o termo acho que é forte, mas eu acho que o pessoal ainda tem muito receio, né? Tem, cara. Eu acho que é muito pela falta de conhecimento, né? Porque eu já quero entrar no assunto, né? A gente tá contando a história dele, mas quanto tu te preparou, já que tu tá falando, sim. o quanto que tu te preparou pra chegar nesse momento, como tu tá hoje? Porque isso não é de uma hora pra outra, não, né? cara, não é. E é muito o erro da galera que conhece o mercado financeiro e geralmente conhece de maneiras erradas, que é aquele cara que mostra como é fácil apertar um botão e tudo mais, Aquele influenciador que aparece com um carrão e tal, dizendo que tá ganhando milhões. Isso, aí tu pega ali um Thales da vida que tá quebrado, que quer mudar de vida e tem um dinheirinho guardado e quer começar nisso e investe no curso do cara e vê que não é bem assim, né? Os caras que queriam curso pra vender curso. Exatamente, aquele cara que ganha dinheiro te ensinando a vender cursos e não aprender nada de fato o que precisa, né? Então, até a gente começou a entrar no assunto aí, cara, mas o que a galera precisa tomar muito cuidado pra entrar nesse mundo é se preparar, né? Então, eu conheci o mercado financeiro em 2018, mais ou menos, só que eu não operei de fato na bolsa, não comecei a investir meu dinheiro lá em 2018. Lá eu comecei a estudar, né? Olhando bastante vídeos no YouTube, e mesmo naquela época ainda não, já tinha informação, mas ainda não era como é dissipado hoje, né? Essas ramificações que existem no mercado financeiro. Mas imagina, lá de 2018 até aqui, olha, tem o quê? Uns 7 anos mais ou menos. E que eu trabalho de forma profissional fazem 3. Então olha a lacuna, né, que a gente tem aí. Claro. Então o que o pessoal não entende é que trabalhar com o mercado financeiro não é um hobby, é uma profissão. Sim. Então, assim como uma faculdade, que sei lá, vamos imaginar aí um advogado, um dentista, um médico, cara, existe uma curva de aprendizado que tu precisa passar por ela para conseguir extrair algum dinheiro ou para de fato se estabilizar, né? Então, o retorno financeiro é consequência de uma boa preparação. Totalmente. No geral, em quase todas as profissões. Né? Cara, é uma profissão. Então, ou um negócio que tu quer abrir, não vai gerar lucro de imediato. E se gerar, cara, tu foi aquele 0,1%. Tu tá investindo, né? Tu tá investindo. Exatamente. Então não é da noite pro dia. Só que
a curva de aprendizado é diferente para cada pessoa. Então tem alguns que vão aprender mais rápido, outros que vão levar mais tempo, e assim é a vida, né? Não, se fosse uma coisa linear, todo mundo tava no mesmo patamar e não existia essa variedade de coisas que existem no mundo, né? Hoje o Thales, ele tem já uma diversificação na sua carteira de investimentos, né, Thales? Tu já atua tanto no mercado cripto, como também no mercado tradicional da bolsa, né? Sim. Conta um pouquinho mais para o nosso ouvinte que principalmente não entende muito dessas diferentes esferas que existem aí no mundo dos investimentos. Sim, existem várias ramificações no mundo dos investimentos, né? E quando a gente fala de day trade, cara, o que é o day trade, para explicar pra galera? É o cara que abre uma operação e fecha ela no mesmo dia. Só que o day trade, ele não é... Existem várias modalidades dentro do mercado financeiro, e o day trade é apenas uma delas. Só que existe o swing trade, existe o forex. Se eu for citar, vai longe, né? Então... acabei esquecendo outra pergunta que tu fez agora. Para os ouvintes entenderem essas ramificações. As ramificações. Tanto no cripto quanto no tradicional. A tradicional bolsa de valores, fundo de investimento, aquela coisa Sim. toda. É que é um assunto que vai muito a fundo, né? Isso aqui a gente tá falando só da ponta camada do iceberg, né? Mas, cara, por exemplo, tu vai ter vamos já chegar no patamar onde tu já estudou, já passou pelo processo de aprendizado e tudo mais, e cara, tô pronto para operar. Tu vai ter que diversificar a tua carteira, tu não pode simplesmente, vou arriscar meu capital aqui sei lá, na bolsa de valores porque eu vi que a ação tal tá subindo. Só que o que muitas pessoas fazem é justamente isso: comprar na subida e vender na descida. Cara, é totalmente o contrário. Tem que fazer, né, a aposta certa, né? Cara, e aí que tá, não é nenhuma aposta, na verdade. Tu tem que fazer uma leitura de entender o que o mercado tá te apresentando pra tomar a decisão em cima disso, né? Então, poxa, tem mercado de criptomoedas que eu tô entrando esse ano. Então, pra te ver, eu trabalho há 7 anos, né? Tenho conhecimento de 7 anos aqui, há 3 anos que eu trabalho de forma profissional e só tô entrando agora nas criptomoedas. Eu perdi todo o boom da Bitcoin, né? Teve outras moedas, Ethereum também, que veio uma crescente muito boa. Então eu perdi esse boom agora. Imagina, o cara que comprou lá atrás hoje tá milionário. Sim. Entendeu? A Bitcoin com certeza. Entendeu? A Bitcoin tu comprava pelo preço de uma pizza, segundo consta. Já valeu uma pizza. Valeu uma pizza. Exatamente. Né? Hoje ela vale uma pizzaria. E depende da pizzaria. Nossa, algumas, né? Uma rede, talvez. Um Bitcoin compra uma pizzaria já prontinha pra sair fazendo pizza. Tranquilamente. E, cara, quando a gente fala do day trade, fala desse mercado que é tão volátil e... A gente tem que falar também sobre como tu te prepara e como lidar, porque tu tem que lidar com oscilações. Sim. O cara tem que ter uma saúde mental boa, né? Tem, cara, tem. Por isso que, cara, minha rotina hoje ela é voltada toda pro meu trabalho, né? Obviamente, eu tenho outros projetos que eu tô tocando agora, iniciei esse ano, inclusive. Então, um abraço pro Shima, a gente vai fazer um projetinho junto. Eita! Olha ali, que massa. Continua lidando com esse tipo de gente. Cara, o cara se mexe com essa galera e não consegue se desvencilhar, né, meu? Fizeram macumba, Achei que tu tinha te livrado, mas não tem jeito. A gente boa se atrai. Vamos pra essa linha, vamos. É por aí. Cara, minha rotina hoje ela é voltada toda pro day trade, né? Toda pra minha profissão. Um tempo atrás, quando eu tava ainda na questão dos estudos, eu precisei parar de jogar bola, que é uma coisa que eu gosto muito. Sim. Eu precisei abrir mão de um hobby que me faz bem, inclusive, uma coisa que eu adoro. Só que eu precisei abrir mão, mas não porque, no horário do futebol, não, cara. Porque eu não ia conseguir dormir no horário correto pra acordar no horário correto. Porque day trade é detalhe. E a ferramenta do trader ali é o dinheiro. Então qualquer erro que tu comete, cara, é teu dinheiro que tá indo embora. E não é o teu lucro do mês, não, é o teu dinheiro que vai te ajudar a ter o lucro. Claro. Então a tua ferramenta é realmente o dinheiro, né? O teu fôlego de financeiro, né, de investimento, que pode se esvair conforme o não acompanhamento de um gráfico, né, ou do mercado que começa cedo. Pra quem tá nos ouvindo agora e nunca investiu, nunca ouviu falar sobre isso, como começar? Eu sei que tem as corretoras, né, Thales, que a gente abre conta e tal e começa a investir, mas assim, a pessoa tá interessada, ela obviamente que vai ter que buscar informações e tal, mas se ela de repente já tem ali um certo nível de informações e agora acha que pode começar, por onde começar? Cara, o básico do básico do básico, o feijão com arroz, é primeiro de tudo criar a tua reserva de emergência, que é assim, tu vai entrar em qualquer mentoria, consultoria, curso, acho que até faculdade, não fiz faculdade
nada voltado para o mercado financeiro. Mas, Existe alguma faculdade que dê um norte grande ou são mais cursos específicos? cara, não é bem uma faculdade. Existe, né, a faculdade de Finanças e... finanças e finanças, tudo sim, mais, que economia, vai tudo abordar mais. algumas partes disso, porém é especialidade, né? Especialização. Então tu entra por um meio, só que tu vai abrindo as ramificações ali para chegar onde tu quer. Tanto que para ti, por exemplo, eu mexer com teu dinheiro, eu preciso tirar uma certificação e tudo mais, né? Hoje eu ainda não tenho ela, pretendo galgar esse caminho aí, mas existe sim, né? Um meio para te chegar onde a galera tá com diploma ali, né? Pra se tornar um corretor, eu imagino. Isso, basicamente, Pra cara, atuar basicamente. com o dinheiro dos outros, imagino que seja Isso, corretor. trabalhar institucional, que é em bancos e empresas, Eu me né? lembro de imagens clássicas dos anos 80, principalmente anos 80 e 90, aquela coisa, aquele salão gigante em São Sim. Paulo, né? São Paulo, Nova York, os caras com os papéis na mão, compra, pregões, venda, né? os caras com 4 telefones, assim. Logo de Wall Street, o filme, fio, né? Isso, nessa pegada, nessa pegada. Hoje é todo mundo, cada um com o seu computador, com o seu... Daqui a pouco tá com 2 computadores, não sei, mais um tablet e tudo mais, mas hoje é todo mundo nisso aí, real time, o tempo inteiro, o pau pegando, né? É que, querendo ou não, é de fácil acesso, né? O cara que tem um computador, às vezes até pelo celular, que eu não recomendo, inclusive, mas até pelo celular o cara consegue aplicar e apertar o botão ali para comprar ou vender, né? Mas voltando ao fato de como a pessoa entra nesse mundo, cara, primeiro de tudo, informação. Depois que tu já obtém a informação, que nem o Léo comentou, cria tua reserva de emergência, que ali pelo menos uns 3 meses de custo, né? Das tuas contas ali e tudo mais. E a partir disso, aí tu começa a ir pelo fundamento, pela análise fundamentalista, que é o principal, que é o quê? Tu entender os fundamentos das empresas, do porquê que tu vai comprar ou vender uma ação. E isso a gente tá falando de ações, né? Claro. Mas existe o day trade, que já é uma análise mais gráfica, né? Que daí é a análise purista que a gente fala. Que é literalmente tu abrir um gráfico e tu desenhar e rabiscar aquele gráfico até tu conseguir desvendar o que o mercado tá te mostrando. Porque eu trabalho com análise fundamentalista, só que para investimentos de médio e longo prazo. Né? Então, swing trade, onde eu compro e deixo ali a ação rendendo. Eu trabalho bastante com dividendos, né? O meu foco hoje para a Bolsa de Valores é dividendos. E já o day trade, cara, eu trabalho somente com análise gráfica. Então, por exemplo, no horário de notícia, eu nem opero. Por quê? Porque eu sei que vai movimentar de formas que, olhando o gráfico, eu não vou entender. Agora, se eu for escutar uma notícia, o Trump falou não sei o que, o dólar vai cair ou descer, ou vai cair ou subir. Então aí já modifica toda a análise. Essa era a minha próxima pergunta. O quanto que esses fatores influenciam na tua tomada de decisão, né? Hoje ela não influencia em nada, porque como eu falei, Isso, né, era a minha pergunta acabou pra linkando uma próxima. coisa na outra, mas eu, no horário de notícia, inclusive, eu não fico na frente do gráfico. Tem muita gente que opera dessa forma, espera uma notícia para pegar o boom que nem hoje. Hoje é dia de payroll, que é onde saem os relatórios lá nos Estados Unidos. E como eu opero bastante euro, dólar, cara, o dólar, qualquer notícia que sai do dólar, velho, impacta todas as outras moedas. Então eu fico de fora, tanto que eu tentei encaixar a entrevista justamente para hoje, porque eu já não ia operar. Avisei lá os meus alunos e tudo mais pra galera não operar hoje, porque o meu tipo de análise, ele é voltada única e exclusivamente pro gráfico, e não pras falas ali ou pras notícias, né? Tem que agendar umas aulinhas aí, cara, porque esse gráfico pra mim é grego. Eu tentei já usar os simuladores, né? Antes de começar a investir, tem opções de corretoras que disponibilizam simuladores e, cara, eu fritava naquele gráfico ali e, pelo menos até agora, não consegui entender esse negócio. Cara, é que... Assim, tem várias modalidades, né? Tem várias estratégias que a gente chama, várias maneiras de operar o mercado de análise gráfica, né? E o importante mesmo é tu ter a tua filosofia de trabalho. Eu sou um perfil arrojado, que é o quê? O cara que gosta de tomar mais risco buscando um lucro maior. Eu sou mais conservador, eu quero arriscar pouco e me contento com um lucro baixo. E tem o moderado, que eu me encaixo no moderado, que é o cara que, cara, tem dias que eu vou arriscar um pouco mais porque vejo uma oportunidade. E tem dias que, não, eu vou segurar mais. Como, por exemplo, hoje eu não entrei no gráfico.
poderia se encaixar no perfil. Day Off. Day Off, basicamente, né? Um perfil mais. Até falando Day tranquilo. Off, né? Com essa situação toda dos Estados Unidos, só pra fazer um anexo, que apareceu o nome do filme Curtindo a Vida Doidado, em inglês é Ferris Bueller, Day Off. E tem uma cena no início do filme que o professor fazendo a chamada, ele tá dando uma aula chata, falando sobre a Grande Depressão dos Estados Unidos e falando sobre uma situação que aconteceu que o Trump tá fazendo agora de novo, que é de taxar e tudo mais. E nessa cena o professor explica o que aconteceu em 1939 e 40 e daí fica chamando Ferris, Bueller, e ele não responde. E essa cena agora tá sendo reproduzida em todo mundo, contando a história de como foi naquela época. Olha né, só, cara, E que impactou na bolsa, né? É a vida imitando a arte, né, velho? O mundo é cíclico, né? As situações vão e voltam, né? Faz Aí parte. tu tocou num ponto muito importante, Léo, que até na análise gráfica, cara, são ciclos, né? Por exemplo, mês passado, cara, eu fechei aí com um mínimo de lucro. Porque a gente tá num ciclo de análise gráfica bem chatinho, sabe? Algumas regiões não estão sendo respeitadas no curto prazo, já no longo prazo tá tendo uma assertividade maior, então entra nessa questão que tu levantou. O quanto que impacta um Trump da vida falando alguma coisa. Então, a análise de curto prazo, que é o do day trade, impacta bastante, né? Então tem gente que surfa essas ondas, o cara vai falar alguma coisa lá, pode ser negativa ou positiva. Então vai mexer os gráficos. Por exemplo, o Elon Musk, ele entrou ali, se associou ao Trump e, cara, as ações dele despencaram. O que ele achou que, na verdade, iria ter um efeito contrário. Tanto que tá saindo. Exatamente. Só que daí, nesse momento, é onde o cara aproveita essa oportunidade. Claro. Entendeu? Bota a Tesla pra dentro da carteira ali, nesse momento ele ali. esquece, porque daqui a pouco vai voltar. Né? Exatamente, em algum momento volta, né? Ciclos, né? Como tu acabou de comentar. Muito legal. O bate-papo renderia um programa inteiro, né, Cabelo? Mas a gente tem Vamos trazer ele de novo aqui, vamos trazer ele de novo. Os caramelos estão bem loucos ali na esquina latindo. Caramelo na esquina da 7 de setembro é tradicional. Estão bem loucos. Mas, Thales, muito obrigado. Bate-papo muito legal mesmo. Queremos te receber mais vezes. Já vamos programar aí pra periodicamente tu voltares aí, trazendo mais dicas, mais informações vai ser um prazer, sobre com certeza. investimentos. Os alunos vão entender lá. Que legal. E eu vou marcar umas aulinhas também que eu preciso desbloquear esse conhecimento que pra mim ainda é grego. Cara, é uma questão de só botar energia ali que vai. Show. Muito legal mesmo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, seguimos o nosso bate-papo, né? Vai estar aqui com a gente o Cacique Maurício, cara. É isso aí, pra falar das ações aí que vão ter aí nos próximos dias. O Festival Cultural Caigã. Vai estar agitado, os jogos aldeia. indígenas. Daí vai estar bem legal. Vai estar bem legal. Muito massa mesmo. Rápido intervalo, já voltamos do Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional.